Se você já tentou aprender inglês antes sozinho e acabou desistindo porque achou difícil demais, nesse vídeo eu vou te mostrar o caminho mais natural e mais eficiente para tu aprender inglês sozinho, mesmo que tu ache que não leva jeito para isso. Welcome to today's video. My name is Rodrigo Matos, eu sou professor de inglês há mais de 10 anos e eu ensino brasileiros como vocês a aprender inglês sem utilizar a tradução. No vídeo de hoje a gente vai passar por 8 pontos que vão te mostrar como tu pode aprender inglês sozinho e de verdade. E obviamente eu deixei o ponto mais importante no final do vídeo. Iniciando então pelo nosso primeiro ponto, que é: tenha um objetivo claro. Ah, mas Rodrigo, que coisa mais idiota. Todo mundo tem que ter um objetivo pra aprender inglês. Eu sei, isso parece ser uma coisa muito idiota, mas a questão é a seguinte: tu sabe qual que é a importância de ter um objetivo claro antes de começar a aprender inglês? Eu vou te explicar. Esse provavelmente é um dos pontos mais importantes, porque antes de começar qualquer tipo de estudo, tu precisa aprender por que é que tu quer aprender inglês. Se tu não tiver um objetivo claro, é extremamente fácil tu te desmotivar ao longo do caminho e parar na primeira dificuldade que tu tiver. Só que aqui tu precisa entender uma coisa. Eu quero aprender inglês porque eu acho que é um idioma muito bonito e chique. Isso não é um objetivo para aprender inglês. Ponto final. Querer uma vaga de emprego melhor, conseguir se virar e ser independente, não ficar dependendo de ninguém quando tu vai fazer alguma viagem, conseguir consumir mais conteúdo em inglês, vídeos, podcasts, etc. Esses sim são objetivos reais, que vão te manter motivado para continuar aprendendo inglês e não desistir logo no primeiro obstáculo. Então, se você não tem um objetivo claro ainda do porquê você quer aprender inglês, pense nisso antes de comprar qualquer curso, de iniciar qualquer tipo de estudo, mesmo que seja sozinho. Qual que é o teu objetivo com o inglês? Deixa aqui nos comentários. Dito isso, vamos ao nosso ponto número 2. Comprometimento total. E aqui, isso é extremamente importante eu enfatizar para vocês. Aqui é papo reto, papo sério mesmo. Quando tu decide aprender inglês, tu tem que ir com tudo, 100%. Não tem essa de, eu vou aprender de vez em quando eu tiver tempo eu estudo. Não, se for assim não vai funcionar e você não vai nem completar metade do caminho. Ou tu te compromete 100% e inclui o inglês na tua rotina, ou tu vai ficar te enrolando por anos e anos e provavelmente tu deve conhecer alguém que ficou estudando aí 4, 5 anos e a pessoa não consegue nem manter uma conversa. Tu quer ser uma dessas pessoas? Ou de repente tu até seja uma dessas pessoas? Se sim, pode ter essa questão de comprometimento aí. Então, quer aprender inglês? Comprometimento total. Let's go, point number 3, that is, passe tudo pro inglês. Agora a gente tá chegando nos pontos mais práticos. Essa aqui é uma dica que eu costumo dar muito pra muita gente que me pergunta, principalmente quando eu tô nas lives. Que dica que tu me dá pra eu conseguir desenvolver mais, pra eu adquirir mais vocabulário? Passe absolutamente tudo que você puder pra inglês. Celular, computador, Netflix, YouTube, redes sociais em geral, jogos, games, absolutely everything. Por que fazer isso? Porque são coisas que tu já tá acostumado a utilizar em português no dia a dia e tu já sabe onde é que ficam os botões, as imagens que representam cada um desses botões, os ícones, as funções. Então, quando tu utiliza essas coisas do teu dia a dia que tu já tá acostumado a utilizar em português em inglês, tu vai associar e absorver vocabulário sem nem perceber. E um ponto importante sobre filmes e séries e audiovisuais em geral: qualquer vídeo que você for assistir, sempre assiste com o áudio em inglês e as legendas em inglês, se quiser utilizar a legenda. Assistir com o áudio em inglês e as legendas em português é autossabotagem, não vai funcionar pra nada porque você tá simplesmente traduzindo e não adianta ficar dizendo: mas eu vou deixar só a legenda em português e aí eu não vou ler a legenda, vou me concentrar no áudio. Isso não existe, isso é uma coisa automática. Se você tiver a legenda em português, você vai ler a legenda em português e aí a tradução e aí não vai ajudar de nada. E lembre-se dessa frase-chave: sem imersão no idioma é impossível aprender. Vamos ao ponto number 4. Que é: naturalize o desconforto. Se você já viu algum vídeo aqui no canal, provavelmente já deve ter visto eu falar essa frase em algum momento. Inclusive, se você não é inscrito no canal, fica a oportunidade agora, ok? Tá perdendo as melhores dicas de inglês da internet. Mas tem um ponto sobre essa frase que eu gosto muito, que não é papo de coach, tá, gente? Aprender inglês vai te deixar desconfortável. Às vezes mais, às vezes menos, principalmente quando você trabalha da forma certa, que é tentando aprender inglês sem utilizar a tradução, isso vai ser um processo desconfortável. Mas tá tudo bem com isso. E esse é o ponto onde eu quero chegar com essa frase. Se sentir desconfortável quando você tá aprendendo inglês não é um sinal ruim. É um sinal de que o teu cérebro tá tentando se adaptar a uma comunicação que ele ainda não tá acostumado. E esse desconforto, ele não vai durar pra sempre. Com o tempo, tu vai ver que as palavras e expressões que hoje são estranhas
explicações pra ti vão começar a fazer sentido. Mas é importantíssimo que tu não desista, seja persistente e continue sempre em contato com o inglês o máximo que você conseguir. Mesmo quando parece que não tá funcionando. Porque é muito comum a gente ter essa percepção de que, tudo bem, eu tô praticando muito aqui, mas parece que eu não tô tendo evolução. E principalmente quando a gente tá tentando aprender sozinho, que tu não vai ter nenhum professor, não vai ter alguém pra te dar um norte, pra te dizer o que tá certo, o que tá errado. Tu tem que aprender sozinho e tu tem que te autoavaliar também. E isso não necessariamente é uma das coisas mais fáceis do mundo. Aprender inglês acaba sendo um processo que ocorre muito dessa forma. Quando você vê, você já tá falando. Naturalize o desconforto. Let's go to point number 5. Agora a gente tá chegando na parte que é a minha especialidade. Pare de traduzir e aprenda a desenvolver uma vivência bilíngue. Vocês não têm noção de como esse ponto é importante pra quem tá tentando aprender o inglês como segundo idioma. Quando tu tá aprendendo inglês, tu precisa viver esse idioma. Não pode ser uma coisa de contato de, só uma vez na semana, vou ter uma aulinha, vou estudar um pouquinho e chega. Não, dessa forma nunca vai funcionar. Tu precisa viver o inglês, seja em momento de trabalho, seja em momento de entretenimento, de lazer, nos estudos, em conversas. Tu precisa manter contato com o idioma em todas as vertentes possíveis. Quanto mais o teu cérebro viver o inglês, mais natural ele vai se tornar pra ti. E isso aqui não é discurso bonito, isso aqui não é balela, tá, gente? Isso aqui é neurociência aplicada à aprendizagem. Porque vocês sabem que eu tô sempre pregando essa ideia e essa forma de aprender inglês em todos os conteúdos que eu crio. Traduzir é o maior erro que tu pode cometer se quiser aprender inglês de verdade. Porque quando tu traduz, tu só tá reforçando as coisas que tu já sabe no português e tu não tá realmente aprendendo os termos em inglês, que é o idioma que tu quer aprender. Então o foco não deve ser a tradução, o foco deve ser em entender e compreender as coisas pelo contexto. Pare de ficar focando nas palavras individuais e entender cada palavra por palavra, vírgula por vírgula. Isso é uma coisa que acontece muito mais lá pra frente. Foca no contexto, gestos, entonação. Te pergunta assim, o que é que isso quer dizer nesse contexto aqui especificamente? E isso nos leva para o nosso ponto number 6. Aprenda com o contexto. É importantíssimo que a gente consiga ver e aprender com o contexto. O contexto é extremamente importante para aprender qualquer termo novo em inglês. E por que é que eu estou falando isso? Sempre quando alguém me pergunta, Rodrigo, o que quer dizer tal palavra? Como é que a gente fala tal palavra em inglês? Na maioria das vezes eu respondo, depende. Por que depende? Porque, assim como no português, no inglês a gente tem um termo que ele pode ter vários significados diferentes. Dependendo da situação, dependendo do contexto. Quer fazer um teste? Pesquisa aí no Google o verbo to get, para você ver quantos significados diferentes vão aparecer. Então o contexto aqui é extremamente importante. Aprenda a observar como é que as pessoas falam em filmes, séries e vídeos. Aprenda a interpretar as cenas. E de novo, não fique focado somente no significado individual de cada palavra. Aprenda a entender como é que as frases são construídas. Ao invés de ficar focando em ficar decorando regras gramaticais, tu precisa internalizar esses padrões de comunicação. E isso é 1000 vezes mais eficiente do que ficar focando em decorar o significado de palavras. O que é um ótimo gancho pra gente conectar ao próximo ponto. Number 7. Não menospreze a gramática. Meu Deus, agora ele vai vir e vai começar a falar sobre gramática. Oh my God. Vocês podem detestar a gramática o quanto vocês quiserem, mas ela é necessária pra gente aprender a falar inglês de uma forma correta e também de uma forma natural. Tem gente que acha que estudar gramática é coisa do passado ou é perda de tempo. E eu entendo porque as pessoas se sentem assim. A questão é a seguinte, estudar gramática não é ficar debruçado sobre um livro de gramática durante horas e horas. Isso também é estudar gramática, mas não se resume só a isso. A gente não precisa saber todas as regras da língua inglesa, porque a intenção aqui é o quê? A gente aprender inglês como segundo idioma. A não ser que vocês queiram virar um especialista em linguística, aí o ponto é diferente. Se o teu objetivo é aprender inglês, tem muita coisa que não tem necessidade de a gente ficar estudando. E a importância da gente estudar a gramática é que sem a gramática, sem a gente saber algumas regras, muitas vezes a gente vai ficar simplesmente fingindo que tá entendendo as coisas e vai ficar no piloto automático. E isso também não adianta de nada. Entender como o inglês é construído, como as frases são formadas, e um dos pontos mais importantes, como ele se diferencia do português, tudo isso é essencial para que tu consiga te comunicar de uma forma clara, natural e confiante. Porque afinal de contas, tu precisa saber e dominar sobre o que tu tá falando. E só um pequeno spoiler, no English Drops Academy, que é o meu curso de inglês, eu ensino gramática de um jeito super prático, direto e sem baboseira. Nada de decoreba. Mas ainda não chegou o momento da propaganda, então caso vocês tenham interesse, o link está na descrição e também na bio do canal. Let's continue to the next and last point. That is point number 8. Não existe um único jeito certo de aprender inglês. Cada pessoa vai aprender inglês de uma forma diferente. Claro
que tem formas mais eficazes que outras, e também vão ter formas e metodologias de aprender inglês que vão combinar mais contigo. O que é bom pra ti não necessariamente vai ser algo que é bom pra mim, e vice-versa. O segredo aqui tá em utilizar todas as ferramentas que tu tem à tua disposição para contribuir pro teu aprendizado no idioma. Por exemplo, tu pode muito bem utilizar o ChatGPT como teu consultor pessoal de inglês, para te ajudar com a questão de pronúncia, para corrigir frases, ou até para te explicar o significado de termos que tu não conhece sem utilizar a tradução, e te ajudar a entender os termos que tu não conhece ainda pelo contexto. É uma ferramenta extremamente poderosa, se, obviamente, tu souber utilizar ela da forma certa. Todos esses 8 pontos que eu trouxe aqui nesse vídeo não é teoria nem papo furado, é vivência real. E tu pode fazer tudo isso sozinho em casa, sem ter que gastar R$1 pra isso. Eu não nasci falando inglês. Também teve em algum momento, lá no começo, pra mim, falar inglês e ser fluente em inglês era uma coisa que era extremamente distante e quase que impossível na minha cabeça. Hoje eu tenho 34 anos e eu comecei a estudar inglês quando eu tinha 11. Foi ao longo de todo esse tempo como aluno e como professor que eu comecei a conseguir ver o que realmente funciona e o que não funciona pra gente aprender inglês da forma mais natural possível. E foi com base em tudo isso que eu criei o English Drops Academy, que é um curso de inglês feito especificamente para brasileiros, que te ensina a colocar tudo que tá nesse vídeo aqui e outras coisas em prática. É um curso que entende a forma que a gente tem de pensar em português e como ser brasileiro influencia no teu aprendizado do idioma. Foca em te ensinar inglês de forma natural, focado em contexto, inglês da vida real e pensamento direto no idioma sem tradução. Então, se tu quiser aprender inglês sem trauma, esse curso foi feito pra ti. É o primeiro link aqui da descrição. Agora me conta aqui nos comentários, qual dessas dicas fez mais sentido pra ti? Ou melhor, qual delas tu acha que tu precisa aplicar urgente no teu aprendizado? Se esse vídeo fez sentido pra ti, não esquece de deixar o like, compartilhar com aquele amigo ou amiga que precisa aprender inglês, se inscrever no meu canal. Ah, claro, eu já ia me esquecer. Se tu já fez curso de inglês e mesmo assim não aprendeu, eu tenho um vídeo aqui no canal que vai te ensinar a nunca mais cair em golpes de curso de inglês. Sabe aqueles cursos que gostam de ficar prometendo fluência em 12 meses, mas daí no fim tu fica estudando verb to be por 1 ano inteiro e nunca sai do lugar? Clica nesse vídeo que tá aqui do lado ou aqui na descrição, que ele também tá aqui embaixo, porque eu tenho certeza que depois de assistir esse vídeo tu nunca mais vai olhar pros cursos tradicionais da mesma forma.